Pessoal, eu tô voltando aqui com mais um vídeo que eu já falei sobre esse assunto anteriormente, que é o teste de solubilidade para verificar a pureza da creatina. Novamente, eu não estimulo esse teste em casa e desta vez eu vou explicar de uma maneira um pouco mais didática. Primeiro motivo para não fazer esse teste em casa, porque ele não vai dar certo. É porque nossa casa não é um laboratório de análises. Esses instrumentos que vocês estão vendo também não são específicos para análise, são instrumentos de farmácia de manipulação. Precisariam ser outros instrumentos e feito por uma pessoa capacitada, ou seja, um analista. No caso, eu sou farmacêutica, mas eu não sou analista de substâncias. A minha farmácia também não é uma empresa adequada e com certificado para fazer análise. Até porque as análises nem são feitas de maneira tão caseira assim, são feitas com aparelhos. Primeiramente, na casa de vocês não têm uma balança no mínimo semi-analítica, que consiga pesar 3 casas depois da vírgula. É preciso pesar o soluto, que é a creatina. É preciso também medir em instrumentos de graduação calibrados por uma empresa de metrologia, certificada pelo Inmetro. Também não temos esses aparelhos. Também precisamos de água destilada, uma água pura, não é a água qualquer. A água tem que ter uma temperatura correta também. Precisa analisar também a temperatura do ambiente com um aparelho chamado termohigrômetro, que mede a temperatura e a umidade do ambiente. Além disso, a gente tem uma tabela que indica pouco solúvel, parcialmente solúvel, muito solúvel. A gente leva em consideração essa tabela para chegar a uma conclusão. E não é qualquer pessoa que consegue chegar a essa análise. Enfim, não conseguimos ter um resultado correto fazendo em casa. Segundo motivo, os laboratórios eles fazem com instrumentos mais tecnológicos, HPLC, espectrofotômetro de massa, são esses aparelhos que conseguem verificar a pureza de um produto. Terceiro motivo, digamos que desse para reproduzir em casa. Mesmo assim, não é um resultado correto, porque uma substância ela pode ser pura, exatamente igual a outra, mas ter algumas características diferentes. Uma substância, mesmo 100% pura, ela pode variar a sua solubilidade um pouquinho. Pode variar, inclusive, o seu ponto de fusão, um pouco para cima, um pouco para baixo. Então, não tem como a gente fazer esse teste em casa. Terceiro motivo, além do mais, as creatinas, elas eram adulteradas normalmente com amido, que ficava mais amarelado, um sobrenadante em cima, floculado, uma parte amarela em cima. Então, a gente detectava que isso não era creatina. As empresas que fazem esse tipo de batismo na substância certamente conseguem utilizar hoje em dia uma substância mais compatível com a creatina, com um padrão de solubilidade muito semelhante. Então, mesmo que a sua creatina passar no teste, não quer dizer que ela seja pura, por causa de um teste de solubilidade. Dá para ser um falso positivo ou um falso negativo. Enfim, novamente, eu acho, pessoal, como um desabafo, como um profissional de farmácia, fazer testes em casa, estimular esse tipo de teste é quase que uma ofensa para analistas, para farmacêuticos, para químicos, porque realmente existe toda uma estrutura, existe uma tecnologia para conseguir chegar a uma análise e emitir um laudo desse produto. E esse laudo, ele é fornecido para os compradores, para as farmácias, para as indústrias. Então, se existe alguma questão, é uma questão de má fé, por isso é importante conversar com os profissionais, buscar marcas de confiança, tentar entender quais são esses processos que a gente consegue fazer para detectar se um produto ele é puro ou não. Isso é feito em laboratório, isso é feito por profissionais, isso não é feito de modo caseiro em casa. Então, pessoal, mais uma vez, para tudo hoje em dia, a gente exige um rigor científico, a gente exige trabalhos publicados na literatura científica, laudos de análise, certificações. E por outro lado, então, por um assunto tão importante, qualquer teste feito em casa, medido a olho nu, por uma pessoa que nunca sequer fez um teste de solubilidade em um laboratório, vai conseguir reproduzir em casa? Não, só vai gerar mais dúvida e mais insegurança. Então, pessoal, eu fico à disposição para qualquer orientação que vocês precisarem em relação a esse tema.